Bom, pessoal, nós vamos agora dar início à nossa correção aqui. Temos várias expressões para nós resolvermos, então vamos começar. Aqui nós temos raiz de 36 mais raiz de 9. Então a gente vai resolver primeiro as raízes para depois efetuar a soma entre elas, tá? Então qual é a raiz de 36? Como vocês sabem, a raiz de 36 é um número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 36. Então aqui no caso é o 6, tá? Aí o que acontece? Agora a gente repete sinal de soma, que já tem aqui, e vamos tirar a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, pois 3 vezes 3 dá 9. Dessa forma, pessoal, a resposta final aqui vai ser o quê? 6 mais 3, 9. Tá? Vamos para essa segunda aqui. Raiz de 25 menos raiz de 16. A raiz de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é 25. Menos a raiz de 16 é o quê? 4 vezes 4, que dá 16. Dessa forma, a resposta aqui vai ser o quê? 5 menos 4 dá 1. Agora aqui, raiz de 16 mais 2 vezes raiz de 25. Resolve a primeira raiz. Então vai ficar aqui, ó. Raiz de 16 é quanto? É 4. Mais 2 vezes. Perceba que eu não posso resolver isso primeiro. Tenho que resolver a primeira raiz. A raiz de 25 é 5. E agora sim eu vou efetuar a multiplicação para depois fazer a soma. Então repito aqui a nossa soma. E fazemos 2 vezes 5, 10. E agora sim eu posso fazer a soma. 10 mais 4 dá 14. Agora aqui, ó, 4 vezes 25 dentro da raiz. Lembrando que aqui é uma raiz quadrada, né? Quando não aparece o índice, é uma raiz quadrada. 4 vezes 25 dá 100. Então resolvemos primeiro a operação que nós temos aqui dentro da raiz, certo? E aqui nós iremos ficar com 100, a raiz de 100 na verdade, né? E agora sim podemos efetuar essa nossa radiciação. A raiz de 100 é igual a 10, pois 10 vezes 10 dá 100. Aqui nós temos outra operação dentro da raiz. 36 mais 64. Efetuamos primeiro a soma. Então vamos fazer aqui. A soma de 36 com 64 dá 100. E novamente a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Certo, pessoal? Vamos agora para a nossa sequência. Nós temos aqui agora raiz de 25 menos 16. Tanto o 25 como o 16 estão dentro da raiz. Então, no caso, vamos fazer a operação que está dentro da raiz e depois resolver. 25 menos 16, nós iremos ficar com 9. Ou seja, aqui nós iremos ter a raiz de 9. Certo? E a raiz de 9 é um número multiplicado por ele mesmo que dá 9. Então, é o 3. 3 vezes 3, 9. Agora aqui, ó. 3 vezes raiz de 100 menos raiz de 25 mais 2 vezes raiz de 49. Vamos resolver primeiro as raízes. Então, vamos repetir aqui o 3 vezes. A raiz de 100 é 10, menos a raiz de 25 é 5, mais 2 vezes a raiz de 49, que é 7. 7 vezes 7, como vocês sabem, 49. Agora eu posso efetuar as multiplicações. 3 vezes 10, 30. Menos 5, mais 2 vezes 7, 14. Então, tá aqui, ok? Agora eu posso efetuar a operação que restou, que são subtração e adição. Agora nós podemos fazer 30 menos 5, perdão, dá 25. 25 mais 14, nós vamos ter 39. Então, tá aqui a resposta dessa questão. Seguindo, nós temos agora raízes cúbicas, certo? Ou seja, o índice é 3. Qual é a raiz cúbica de 8? Lembrando que raiz cúbica é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar o valor que nós temos aqui, tá ok? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, é a raiz cúbica. Mais a raiz cúbica de 27. Então, é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica é 3. Somando isso daqui, 2 mais 3, nós teremos 5 e acabou aí. Continuando, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 4 mais 2 vezes a raiz cúbica de 64 vezes a raiz cúbica de 8. Então, vamos resolver. Raiz quadrada de 4 é 2, mais 2 eu não posso mexer, então 2 vezes permanece. E agora, a raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, tá aqui.
vezes a raiz cúbica de 8, que é 2. Agora vamos resolver o quê? Resolvemos a multiplicação primeiro. Ou seja, repete a adição. E agora, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 16 mais 2 dá 18. Então, essa é a nossa resposta final. Agora, continuando, mais aqui embaixo, nós temos também a raiz cúbica de 64, certo? Mais a raiz quadrada de 16 vezes a raiz cúbica de 27 menos a raiz quadrada de 100. Então, vamos lá, vamos por parte. A raiz cúbica de 64 é 4, como a gente viu agora. Mais a raiz quadrada de 16 é 4 também. Cuidado para não confundir raiz quadrada com raiz cúbica, tá? Raiz quadrada é uma multiplicação por ele mesmo. E a raiz cúbica é uma multiplicação por ele mesmo, só que 3 vezes, tá? Agora aqui, vezes raiz cúbica de 27 é 3. Menos a raiz quadrada de 100, que é 10. Resolvemos primeiro a multiplicação. Então, 4 mais 4 vezes 3, 12. Menos o 10. Agora a gente resolve a operação que resta. 4 mais 12 vai dar 16. E 16 menos o 10, nós vamos ter aí o 6. Então, a resposta final é 6. Continuando, nós temos aqui, entre parênteses, pessoal, nós temos a raiz quadrada de 81. Lembrando que quando não aparece o índice, é porque é 2, tá? Por que eu estou falando isso nessa questão específica? Porque esse 2 aqui, que é o expoente, ele vai me ajudar a desaparecer com a raiz. Por quê? Esse 2 aqui, como ele é o expoente, eu posso cortar com o índice da raiz aqui de dentro, tá? Então, esse 2 corta esse índice, então sobra apenas 81. Lembre-se disso. Isso você só pode fazer quando o expoente for igual ao índice da raiz, tá? E lembrando que tem que estar entre parênteses, tá bom? Agora aqui do lado a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui nós não temos uma raiz quadrada, nós temos uma raiz cúbica, índice 3. Porém, esse 3 é igual ao expoente. Então, nós podemos cortar esse 3 com esse 3 e o 8 sai de dentro da raiz. Dessa forma, 81 mais 8, nós vamos ficar com 89. Pronto. Agora, aqui do lado, nós temos 7 vezes a raiz cúbica de 8 menos 3 vezes. Aí, nós temos uma raiz e dentro da raiz nós temos 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nessa questão aqui de fazer cortes, tá? Então, ó, vamos repetir aqui o 7, porque não podemos mexer nele nesse momento. A raiz cúbica de 8 é 2, menos o 3 vezes, eu também não vou poder mexer agora. E aqui, pessoal, como não aparece o índice, vocês sabem que é 2, né? Então, o que é que eu vou fazer? Esse 2 aqui, pessoal, eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui. A mesma coisa, esse 2, ele pode cortar esse outro 2 aqui, porque são expoentes iguais. Ou seja, tanto o 5 como o 3, eles vão poder sair de dentro da raiz. Então, ficará aqui assim, ó, o menos 3 vezes, porque já estava aqui na expressão, e o 5 menos o 3. Agora, eu resolvo o quê? Resolvo as multiplicações. 7 vezes 2, 14, menos 3 vezes 5, 15, e o menos 3, certo? Agora, o que é que eu faço? 14 ele está positivo. 14 menos 15 fica menos 1. Menos 1 com menos 3 vai ficar o quê? Sinais iguais, soma e repete sinal, certo? Então, vai ficar menos 4. Acabou aqui. Agora, nós iremos para as últimas questões, certo? Então, vamos lá. Raiz de 16 vezes raiz de 16 dividido por raiz de 49 vezes raiz de 25. O que é que a gente vai fazer? Resolve primeiro o numerador, depois resolve o denominador e depois efetua a divisão. Então, aqui nós temos, ó, raiz de 16, a gente sabe que é 4, vezes, que já tem uma multiplicação entre eles, raiz de 16 de novo, 4. Agora aqui, raiz de 49 é 7. E a raiz de 25 é 5. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou efetuar, certo, essa multiplicação que nós temos no numerador e no denominador. 4 vezes 4 dá 16, sobre 7 vezes 5, nós sabemos que dá 35. O que é que acontece aqui, pessoal? Nós temos uma fração, certo? Se você quiser, você pode tentar simplificar ela. Porém, você vai perceber que ela não tem como fazer uma simplificação. Então, a gente vai parar por aqui, tá bom? Então,
esse é o resultado. Agora aqui do lado nós temos 3 vezes raiz de 36 menos 2 vezes raiz cúbica de 27. Então o que acontece? 3 vezes, eu não vou mexer, a raiz de 36 é 6, a raiz quadrada, né? 2 vezes, eu não vou mexer, e a raiz cúbica de 27 é 3. Então tá aqui. Agora só é efetuar a multiplicação. 3 vezes 6 dá 18, menos 2 vezes 3 dá 6. 18 menos os 6, nós vamos ficar com 12. Então, essa é a resposta. E essa aqui foi a questão de número 1, pessoal. Todas essas alternativas faziam parte da questão número 1. Daqui a pouco a gente vai responder a questão de número 2, tá? Bom, pessoal, voltamos aqui para a segunda questão. Nós temos aqui que ele pede o seguinte, que a gente tire as raízes que aparecem. Então, na letra A, nós temos a raiz quadrada de 16. Como nós sabemos, é 4. 4 vezes 4, 16. Pede na letra B a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, 7. 7 vezes 7, 49. Na letra C, nós temos aí uma letra, certo? Então, A elevado ao quadrado dentro da raiz quadrada. O que acontece? Lembre-se que aqui o índice é 2, certo? E isso vai fazer com que a gente possa cortar o índice com esse expoente daqui. Dessa forma, sai o valor que nós temos aqui dentro da raiz, que no caso é a letra A. Agora aqui, raiz cúbica de 64. Como nós vimos, 4. Que é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. A raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 125 é o quê? É 5. Pois 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Nós temos também aqui a letra F. A raiz cúbica de 343. A raiz quadrada de 343... A raiz quadrada não, perdão. A raiz cúbica é 7. Pois 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá 343. E, por último, nós temos aqui a raiz cúbica de x elevado à terceira. O que acontece? Novamente, eu vou poder cortar o índice com o expoente do x. Dessa forma, o x sai de dentro da raiz e ele fica sozinho aqui, tá? Então, pessoal, essa é a nossa correção. Lembrando que a gente poderia resolver, caso você não saiba, você pode resolver essas raízes maiores através da fatoração, tá? Então, no caso, se você quiser fazer pela fatoração, não tem problema. Por exemplo, vamos pegar esse 125 aqui, ó. Vamos fatorar o 125. O 125, pessoal, ele termina com 5, ou seja, ele é divisível por 5. Dessa forma, 125 dividido por 5 dá 25. 25, novamente, termina com 5, ou seja, ele é divisível por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. E para finalizar, 5 também dá para dividir por 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Dessa forma, nós temos aqui o quê? Esses 3 números 5. E como é uma raiz aqui cúbica, então a gente representa da seguinte forma: 5 elevado à terceira. Quando a gente colocasse dentro da raiz cúbica, ó, o 5 elevado à terceira, que é o valor da fatoração que nós fizemos, o que é que eu posso fazer? Vou poder cortar, né? Eu vou poder cortar esse índice, que é 3, com o expoente do 5, e assim ficaria que o 5 sairia de dentro da raiz e a raiz é 5, da mesma forma que a gente encontrou aqui. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa resolução da lista de exercícios. Espero que vocês consigam entender. Até a próxima lista de exercícios, pessoal. Tchau!